Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos estudar hoje castigo. Já abordamos esse ponto aqui nos nossos estudos da doutrina espírita, voltamos a ele para que nós possamos, bem fixar na nossa consciência esses ensinos. Castigo quer dizer, tornar a criatura casta, ou seja, o casta é uma pessoa pura, honrada, honesta. Esse é o objetivo do castigo. Vamos ver esses estudos aqui junto com vocês. Temos aqui a Wikipédia, a Enciclopédia Livre, dando algumas definições sobre o castigo. Qual a função do castigo? Um castigo é uma sanção usada para reprimir uma conduta considerada incorreta. Os castigos podem ter caráter educativo, disciplinar ou judicial. Vamos ao nosso estudo logo após a nossa vinheta. Vejamos o que Kardec diz no livro O que é o Espiritismo, primeiro capítulo, O Sacerdote, Pequena Conferência Espírita. Kardec, ele se referindo à condenação eterna, que é tão propalada e ensinada, nas religiões. E Kardec diz o seguinte: ademais, eis o que diz a doutrina espírita neste particular. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. E Deus exige para o termo aos seus sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação do mal feito. Uma palavra, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. Aqui o grifo é meu, destacando aí o arrependimento, a expiação e a reparação do mal feito. Ou seja, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. Isso é que Deus exige de todos nós. Que nós tomemos o caminho do bem. Prossegue Allan Kardec ainda. O espírito é assim o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os sofrimentos por sua persistência no mal e aplacá-los ou abreviá-los com esforços em praticar o bem. Aí está a orientação dada por Allan Kardec e o ensino dado pelos espíritos superiores na codificação espírita. Agora, no livro O Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, quarto livro, é Paulo de Tarso que nos traz um pequeno ensino dizendo o seguinte: qual é o castigo? Qual é o significado do castigo? E ele responde dizendo: a consequência natural decorrente desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se de sua deformação, pela prova do sofrimento. Então, é uma consequência, uma destinação do castigo, aplicado àquele que comete o mal, são dores necessárias para fazê-lo se despertar da sua deformação, pela prova do sofrimento. E Paulo de Tarso ainda diz: o castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação, ou seja, o caminho do bem. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Retornar ao caminho do bem, tomar o caminho do bem. E o que é o aguilhão? O aguilhão é uma agulha grande. Nós estamos aí tomando as vacinas, do coronavírus, e vemos aquelas agulhinhas pequenininhas, O castigo é uma agulha grande. Quando espeta, dói e faz a gente sofrer. Mas faz com que a gente tome o remédio para tomarmos o caminho da nossa salvação. Esse é o objetivo do castigo. Sacudir o espírito para que ele tome o caminho da sua felicidade. A prática do bem o levará à sua felicidade. Ou melhor, a nossa felicidade. Aguilhão.
E aí Paulo de Tarso conclui dizendo o seguinte: querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. É um fato, né? Cometemos uma falta, a falta ela não existe mais, fizemos uma vez, ou duas, ou três, mas não fazemos por toda a eternidade. E castigar o espírito por toda a eternidade seria um contrassenso, uma falta de caridade de Deus. Então, seria negar a eficiência do castigo, negar-lhe toda a razão de ser. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Cometemos erros, né? Muitas das vezes paramos com esses erros, né? E voltamos ao caminho do bem. Ora, se parou de fazer o mal, não há mais necessidade de ser castigado, né? De passar pelo aguilhão do sofrimento. Aí está Aí estão as explicações trazidas por Paulo de Tarso no Livro dos Espíritos, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, no quarto livro. E aqui eu trago para vocês uma passagem do Antigo Testamento que eu gosto muito, coloquei no último vídeo, né, que nós apresentamos no YouTube, da Bíblia, de Ferreira de Almeida. Fala em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz o seguinte: diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Está, meus amigos, desde lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, com o Evangelho de Jesus, a terceira revelação com o Espiritismo, todas essas orientações são no sentido de fazer com que nós nos despertemos para o caminho correto, o caminho do bem. Já no Antigo Testamento, há 4.000 anos atrás, os profetas já ensinavam: não tenho prazer na morte do ímpio, que ele fique no inferno eternamente, que seria uma morte para o espírito, né? Mas que ele se converta, que ele retome o caminho do bem, né? Se converta do caminho do mal e tome o caminho do bem e viva. Para o hebreu, para os hebreus, né, do Antigo Testamento, viver era aquela pessoa que estava se conduzindo diante dos 10 mandamentos, das leis divinas trazidas por Jesus, trazidas pelos Espíritos e trazidas ao tempo de Moisés. 10 mandamentos. Está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. E numa passagem aqui do livro Céu e Inferno, o Purgatório, no item 9, nós temos o seguinte ensino ainda de Kardec: quer o castigo se verifique na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração, há sempre um termo para ele, ou seja, há um fim para ele, mais ou menos longo ou curto. Não há, na verdade, para o espírito mais do que estas alternativas: punição temporária e graduada segundo a culpabilidade, ou recompensa graduada segundo o mérito. Então, há duas alternativas: punição, castigo temporário, graduado segundo o mal cometido, ou a recompensa graduada pelos méritos feitos em relação à caridade, o bem e o amor praticado com os nossos semelhantes. São essas duas alternativas. E Kardec ainda apresenta uma última, dizendo: o Espiritismo não aceita a terceira, ou seja, a condenação eterna, ou seja, o inferno eterno por uma maldade, por um pecado, uma falta cometida em alguma oportunidade. Para o Espiritismo não existe o inferno eterno, a punição eterna de um Deus vingativo. Não, ele quer que o ímpio se converta, tome, saia do caminho do mal e tome o caminho do bem e viva e seja feliz, se conduzindo segundo as leis de Deus, que é amar a Deus, amar o próximo e perdoar as ofensas. Meus amigos, apresentamos aqui o livro Que é o Espiritismo, apresentamos o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno, trouxemos o Antigo Testamento na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Agradeço a todos vocês pela participação dos nossos estudos.
Se inscreva no canal, dê um clique no sininho para que a gente possa continuar estudando juntos essa doutrina que nos mostra o caminho da nossa felicidade. A todos, muita paz.